Obrigado, Paulo Brito. Obrigado, Paulo Brito. Vamos analisar essa derrota do Internacional no Campeonato Brasileiro. Ei, tá curtindo aí o comentário? Pois curte, mas antes presta atenção no baldaço aqui. Quero falar contigo sobre o teu carro, teu veículo, que tu assumiu uma prestação que tu não tá conseguindo pagar e tá chegando à conclusão que estão te cobrando juros abusivos. Tu não precisa pagar juros abusivos, não. Outra, tá com ameaça de busca e apreensão do teu carro, tu tá desesperado com o bem que tu adquiriu. Calma, respira. Para tudo isso, tu vai falar com a Líder Assessoria. Agora, chama nesse WhatsApp que tá na tela, que eles vão resolver o problema para ti, tá bom? Chama eles agora. Vamos lá pro comentário. Dolorosa, dolorida, sofrida. Não por perder para o Atlético Paranaense lá, que dentro de uma circunstância normal de campeonato é um resultado razoavelmente aceitável. Afinal de contas, o Atlético dentro de casa é muito forte. Mas tem as circunstâncias do jogo, gente. Tem as circunstâncias do jogo. Pois vamos contar essa história aqui para vocês. O Inter esteve escalado hoje de uma maneira correta, entre uma ou outra preservação e os desfalques conhecidos daqueles que, se não são os melhores jogadores do Internacional, é muito próximo disso. E esse time se portou muito bem no jogo no que diz respeito ao andamento das coisas. No que diz respeito ao andamento da sua construção no jogo, esse time se portou muito bem o jogo inteiro. Eu ouso dizer para vocês aqui que o Inter jogou mais que o Atlético Paranaense. O Internacional jogou mais que o Atlético Paranaense na partida. O jogo todo. O jogo todo. Só que jogar mais não significa, depois que o jogo termina, que isso vai contar no placar para ti. O Inter botou duas bolas na rede pelo lado de fora. O Atlético Paranaense botou uma bola na rede pelo lado de dentro. O Internacional chegou de todas as formas do jogo. Busquem os detalhes da partida. No primeiro e no segundo tempo, o Inter chutou de fora da área, o Inter chutou em cruzamento pela esquerda, chutou em cruzamento pela direita, chutou com o pé, chegou na cara do gol, cabeçada, bola na trave, rede pelo lado de fora. O Inter chegou de todas as formas o jogo todo. As melhores oportunidades de gol da partida foram do Internacional. Foram do Internacional. Mas eu não falo nem nas oportunidades de gol, eu falo no próprio... Na própria condução, no próprio volume de jogo. O Inter foi melhor. O Inter teve domínio territorial. O jogo foi muito aberto, é verdade. Eu não estou dizendo aqui que o Atlético Paranaense não chegou. Chegou também, mas o Inter chegou mais e melhor. Mais e melhor. O que é melhor? Melhor é construir a chance clara de gol. O Inter teve mais que o Atlético Paranaense. Então, assim, enquanto o jogo eu que antes do jogo aceitaria o empate, lá no meio do jogo, o Paulo Brito me perguntou: tu ainda assina o empate? Eu disse: não. Estamos jogando bem, não assino o empate, não. Quero ganhar esse jogo. E o Inter jogou para ganhar. O mais importante no futebol, gente, o mais difícil no futebol é tu ter qualidade na construção. Isso é o mais difícil no futebol. Tu ter um time qualificado que construa, né? Que te dê volume qualificado para chegar no último terço do campo com a capacidade de fazer o gol, isso é o mais importante. E o Inter tem, mesmo com um monte de jogador que a gente pode até considerar reserva no time do Internacional. O Inter construiu, o Inter fez isso melhor que o Atlético Paranaense. O Rômulo jogou bem, foi importante na contenção do meio-campo. O único que jogou mal ali foi o Maurício. O Wanderson começou bem, o Wesley teve boa movimentação. Tudo isso é verdade. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Eu estou aqui elogiando o Internacional por sua construção. O único problema que o Inter tinha na partida e teve no primeiro tempo foi ter todo mundo amarelado. Dos marcadores. O Vitão, o Robert Renan fizeram faltas que não precisavam fazer. O Hugo Malho, o Rômulo, estava todo mundo amarelado. Mas no fim das contas não fez diferença porque o Inter não teve nenhum jogador expulso na partida. Então nem isso dá para reclamar. E agora eu vou chegar onde eu quero chegar. Porque eu estou aqui fazendo vários elogios à construção, ao volume do Internacional. E você aí do outro lado, que está chegando agora, está perguntando: tá, Baldasso, mas perdeu o jogo. Por que perdeu o jogo?
Você sabe como é que o Atlético Paranaense ganhou o jogo? Com um rapaz chamado Canóbio, que é um excepcional jogador, fazendo uma condução de bola fora da área, levantando a cabeça e chutando uma bola no ângulo do Rocher. Um gol difícil. Eu nem poderia, se ele tivesse chutado para fora, eu nem consideraria essa uma chance clara de gol, porque não era. Ele foi competente para botar a bola no ângulo. E nós? E nós? Nós fomos incompetentes. O jogo inteiro. Naquilo que é só o complemento de tudo, que é botar a bola para dentro. Vocês entenderam onde é que eu quero chegar? O Inter, da grande construção, bons movimentos, chegada, papapá, pipipi, popopó, não botou a bola para dentro. E aí, velho, o que fica é o resultado. Daqui 10 anos, quando lembrarem desse jogo, quem ganhou? O Atlético, não fomos nós. Sabe por quê? Porque falta capricho ao Internacional. O Internacional, eu duvido, alguém pode fazer esse levantamento. Quem é que perdeu mais gols nessa temporada até agora? O Inter é o time perdedor de gols. Mesmo tendo bons jogadores, alguém colocou nos recados aí, o Borré não joga nada, o Wesley não joga nada. Jogam, são ótimos jogadores. Mas por que falta esse capricho? Por que o Borré, em 5 jogos, perdeu 10 chances claras de gol? Por quê? É muito fácil eu só dizer aqui, é zica, é azar. Falta de capricho também, cara. Tá bem, tem um pouco de falta de confiança, né? Tá nervoso, mas falta de capricho. O Wesley, que a gente adora, o Wesley hoje foi o exemplo da falta de capricho. E falta de capricho não é só na conclusão do gol que o cara perde. É na hora da assistência também, na hora de levantar a cabeça e com capricho botar a bola para o adversário. O Wesley teve um lance no primeiro tempo, tomou uma mijada do Bruno Henrique, porque ele resolveu cruzar a gol, chutar a gol, quando o Bruno Henrique estava livre, era só dar um toquezinho para o Bruno Henrique, estava cara a cara com o goleiro. Isso é falta de capricho. Isso é falta de capricho. E o Maurício? Maurício errou tudo, o jogo inteiro. Maurício desleixado, falta de capricho. Não sei se o Maurício está com a cabeça no futebol europeu, mas foi uma nulidade em campo, Maurício. Falta de capricho. Falta de capricho. E isso é determinante também. O cuidado, sabe? O cuidado, a lapidação do final da coisa toda, que é botar a bola para dentro. O Borré cabeceia a bola para ele, cabeceia no poste, o Vitão cabeceia para fora, o Gustavo Prado faz grande jogo. Antigamente se chamava botar o pé na forma. Mas não é tão simples assim. Jogadores têm que ser cobrados em relação a isso. Essa é a hora da concentração máxima, na hora de dar o último passe, na hora de botar a bola para dentro. Nessa hora a concentração tem que ser acima da média. Como fez o Canóbio. Porque não vai adiantar nada eu chegar lá no final da temporada e dizer que ninguém construiu mais chances de gol que o Internacional em 2024. Se eu não tiver ganho nada, não vai adiantar nada. Se o Inter tivesse tomado um banho de bola hoje, tivesse perdido por 1-0, eu estaria aqui reconhecendo, tá tudo bem, faz parte do jogo. Ganhamos do Palmeiras, perdemos pro Atlético, saímos para 2 jogos fora, ganhamos 3 pontos, tá legal, tá massa. Na tabela não é ruim. Eu queria voltar com 2 pontos, voltei com 3 desses 2 jogos fora. Mas dói, cara. Dói. Ver o que aconteceu no jogo de hoje dói. O Inter teve umas 10 para mais chegadas perigosas. O Atlético Paranaense teve 2, 3. Então dói, cara, dói. Só que o Atlético Paranaense teve um cara cirúrgico e certeiro que fez um golaço de fora da área. Por que os meus não fazem? Por que o Borré perdeu um gol na cara do gol, chutou em cima do goleiro? Por que o Borré cabeceou no poste? Por que o Vitão cabeceou para fora? Cabeceou de olho fechado? Por que o Gustavo Prado, que tinha um espaço para chutar, chutou na rede pelo lado de fora? Por que o Wesley não passou por Bruno Henrique? Eu posso citar 15 aqui. 15 erros do Internacional por falta de capricho. Por falta de capricho. Eu perdi o jogo de hoje, não foi por falta de futebol. Eu perdi o jogo de hoje por desleixo. Eu vou repetir. O Inter não perdeu o jogo hoje por falta de futebol. Teve até mais que o Atlético Paranaense.
O Inter perdeu por desleixo. Por desleixo. Por não ter capricho na hora do último passe e na hora de botar a bola para dentro. E isso, no futebol, é tão ou mais importante do que o volume de jogo que eu elogiei e que o Inter teve na partida. Nós continuamos tendo ótimos jogadores, nós continuamos tendo bons atacantes, só que alguma coisa vai ter feito, tem que ser feita. Ou treinar mais conclusão a gol, ou chamar os caras para uma reunião e fazer eles entenderem que eles têm que estar mais concentrados nessa hora do lance final, no terceiro terço do campo. Eu não sei o que vão fazer, mas tem que fazer. Porque eu não quero chegar ao final do ano sendo o time que mais perdeu gols na temporada e elogiando que o Inter construiu como ninguém em 2024. Se não ganhar nada, não adianta.